Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da 20ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja realmente cheio de Deus, que você possa sentir a presença do Senhor e ter também a certeza de que, se tiver algum obstáculo para passar por cima, você será capaz, porque o Senhor está caminhando com você cada hora deste dia. Para rezarmos melhor e melhor escutarmos o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 18 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está no capítulo 20 de São Mateus. Mateus 20, nos versículos de 1 a 16a. Ouçamos atentamente essa palavra do Senhor, que quer hoje animar e fortalecer a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores
e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje vem nos falar do chamado constante que Deus nos faz à conversão. Também da resposta que nós somos convidados a dar a Deus diante desse chamado. Chamado que vem ao nosso coração, à nossa alma, para a mudança constante de vida, para a busca cada vez maior do reino de Deus, para vivermos segundo Deus e um dia entrarmos no seu reino, respondendo sim ao chamado de Deus para trabalhar em sua vinha. O Evangelho, Jesus conta a parábola do patrão que sai para chamar os trabalhadores. Ele sai diversas horas do dia. Sai na hora terceira, depois na hora sexta, depois na hora nona. Por fim, sai na hora 1/10, na hora 11 do dia. Ou seja, a última hora em que o dia ainda está claro. E em todas as vezes ele encontra pessoas desocupadas e diz: vai trabalhar na minha vinha, que eu vou te pagar o que for justo. Pois bem, todos foram. E depois daquela diária de trabalho, o patrão pagou a cada um, conforme a sua generosidade, dando uma moeda que era o equivalente a um dia de serviço para todos. Mesmo para desde quem trabalhou desde o início do dia, como aquele que trabalhou 1 hora só. Deus nos trata assim. Quando nós respondemos ao seu chamado, ele não faz diferença entre nós. Aqueles que tiveram a graça de converterem-se mais cedo, de começarem uma vida próximas de Deus mais cedo. Quem sabe aquele que nunca teve uma vida longe de Deus, de fato. Às vezes já nasceu na religião, instruído pelos pais, pelos padrinhos, animado na fé desde criança. Outros não tiveram a mesma sorte, a mesma graça. Não tiveram pais que os educassem suficientemente na fé, ou se tiveram, por algum motivo, se desviaram depois, se afastando do caminho do bem, do caminho de Deus. Outros, às vezes, até no final da vida, chegam ali numa situação
que viveram a vida inteira longe de Deus, mas justamente naquele momento vem à sua consciência o desejo de estar junto de Deus. A verdade é que Deus chama durante toda a vida à conversão, chama cada pessoa para que entre nesse processo constante de transformação da própria vida, de educação da própria consciência, que dura a vida inteira. Uns chegam mais cedo, outros só despertam, só acordam para o chamado de Deus mais tarde. A verdade é que Deus trata a todos de modo igual. Não tem amor maior para com uns em detrimento dos outros. Não privilegia mais a alguns do que outros. Deus tem amor igual. Dá uma moeda para todos. O pagamento de um dia inteiro para quem trabalhou o dia inteiro e para quem chegou na última hora do dia para trabalhar. Para Deus o que conta é ter respondido ao seu chamado, mais cedo ou mais tarde. Talvez alguém possa dizer assim, então não vale a pena se converter logo. Então não vale a pena voltar-se para Deus. É melhor deixar para fazer isso no final da vida, porque aí podemos aproveitar bem a vida, fazer tudo o que está aí à disposição, e aí no fim da vida a gente se arrepende, a gente pede perdão e pronto, se reconcilia com Deus e está tudo certo. Será? E se no final da vida nós não tivermos tempo para isso? E se de repente nos for tirada a vida sem que antes tenhamos nos preparado? E mais, quando a vida vai se acostumando a dizer não a Deus, o não vai se tornando tão radical naquela alma que a alma vai se tornando incapaz de dizer um sim a Deus sequer. Por isso a conversão é urgente. Por isso a decisão é sempre urgente. Mas para aqueles que no final de tudo, de fato se arrependerem dos pecados e se voltarem para Deus, terão o mesmo prêmio que nós que já estamos na caminhada. Porque, no fim das contas, nossa resposta é importante, mas é a graça de Deus que salva. Que Jesus nos ajude a termos alegria quando o irmão se volta para Deus e não sermos ciumentos e invejosos como aqueles trabalhadores da primeira hora que receberam o que foi combinado com o patrão, mas se incomodaram porque aqueles que chegaram por último receberam a mesma coisa. O coração de Deus é infinitamente generoso e amoroso para com aqueles que se abrem para Ele, para o seu projeto, para o seu ensinamento, para a sua salvação. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.